Sejam bem-vindos novamente ao O Laudo Bom da Vida, que é o podcast da Testify, um lugar onde a gente traz inovação em saúde com foco em saúde de precisão. Hoje o nosso convidado é o Dr. João Pinheiro, nutricionista clínico, e nós vamos falar sobre o tema da moda hoje, que é as canetinhas emagrecedoras, os análogos do GLP-1 e tudo o que está vindo depois, incluindo aqui um papo rápido sobre peptídeos. João, obrigado por aceitar nosso convite. Prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Thaís, por estar aqui. A Testify é uma grande parceira minha no consultório. Conheci a Testify através de um grande amigo meu, que é o Mancini, que me apresentou a Larissa, que é uma mulher incrível, que me ajuda muito. Temos maus de amigo, hein? Pois é. Se for pegar um pouquinho os bastidores deles ali, é melhor deixar em off, mas enfim. Mancini é um querido, não, se eu parar aqui e ele assistir depois, eu vou arrumar outro lugar para ele. Exato. E então, falei, cara, Mancini, tô começando a trabalhar com a parte integrativa, quero trabalhar mais com a parte dos testes genéticos dentro do consultório, sei que você tem aí uma parceria, tem uma história aí com a Testify, cara, preciso trabalhar com eles aí, que é o laboratório que eu conheço. E assim começou, então, o contato com a Larissa em si, o nosso trabalho em conjunto com a Testify. Então, sou o João, sou nutricionista de Londrina, Paraná. Atuo também, São Paulo, mas principalmente no formato de atendimentos online. Hoje é o meu maior forte, atendo pacientes em 38 países atualmente. Pacientes norte-americanos, pacientes ingleses. Então, acaba tendo pacientes não apenas brasileiros no estrangeiro. Isso é muito legal porque foi o que me trouxe, a nutrição, esse cenário. Foi muito dos meus conteúdos, na parte das redes sociais, que foi trazendo muito esse público, Com isso, fui buscando minhas especializações, especialização em nutrição esportiva avançada, em Barcelona, na Espanha, assim como também três pós-graduações na Plenitude. Você fez também lá. E tem uma história também muito linda na Plenitude, porque eu trabalhei internamente na Plenitude, primeiramente como estagiário, depois trabalhando internamente como staff, e depois se tornando professor, até hoje, desde então, trabalhando com a Plenitude, que me abriu todas essas portas. E por conta desses grandes parceiros também, me levou a trabalhar com a indústria de suplementação. Então, minha história começou com 6 meses de formado, trabalhando com a Integral Médica, como consultor científico, Integral Médica e Testify. Trabalhei com a Lander Fit, que é uma marca paraguaia que tinha chegado recentemente para o Brasil. Até ano passado trabalhei com a Atlética e atualmente hoje venho trabalhando com a Essential Nutrition, que faz total sentido hoje, totalmente com o público que eu trabalho, com a minha metodologia, que é a nutrição, medicina integrativa. Então, fico muito contente de estar aqui no podcast, porque é um assunto que está totalmente 24 horas dentro do meu consultório, que são os testes genéticos, é a nutrição de precisão, é a medicina e a saúde integrativa. Então, para mim é uma honra estar com vocês, inclusive com a Thaís, que é uma profissional que eu já acompanho há um tempo e ela é maravilhosa. Estou aqui mais para aprender com ela do que propriamente falar, mas tudo bem. E hoje eu até pedi ajuda para a Thaís aqui, porque a gente dá aquela subida do nível das perguntas, Porque quando só eu pergunto é uma coisa agora. Pois é. Com a doutora Thaís aqui também, que é nutricionista clínica e doutora em epigenética. E parabéns pela história. Parabéns. Obrigado. Antes até de começar o assunto, agora eu fiquei mais curioso, então eu quero te perguntar, para falar um pouquinho sobre esse desafio de atender o paciente fora do Brasil. Perfeito. Qual que foi de onde veio a oportunidade, onde essa porta se abriu e principalmente o porquê que o paciente de fora procura o profissional de saúde no Brasil? Nossa, eu adoro essa pergunta porque realmente ela é fantástica. Eu achei que eu tinha sido o primeiro a fazer essa pergunta. Não, mas é porque realmente eu vejo muitas pessoas tendo essa dificuldade de quebrar essa barreira geográfica. E na verdade o meu trabalho ele começou na consulta online, meus primeiros pacientes foram. Por quê? Me formei, deu 6 meses, deu lockdown. Então, me formei, sou nutricionista de pandemia, Então, minha carreira é recente ainda, Se for para pensar pelo tempo da pandemia, E foi onde surgiu a oportunidade que até então era proibido os nutricionistas fazerem a teleconsulta. Então, abriu essa oportunidade, tinha acabado de me formar. Caramba, eu não posso atender em consultório, não posso sublocar nada, porque está tudo fechado. E foi onde eu comecei a
ali eu já trabalhava como estagiário da Plenitude, mas eu compartilhava muito conteúdo nas redes sociais, né? Então, eu sempre compartilhei muito conteúdo nas redes sociais e sempre falei coisas difíceis numa linguagem mais fácil, e as pessoas começaram a se identificar. E nessa época de medo, de incerteza, as pessoas começaram a buscar muito a questão da saúde, conteúdo sobre saúde, e muitos pacientes brasileiros que moram no estrangeiro começaram a me procurar. Então abriu com pacientes brasileiros. Começou com pacientes brasileiros, né? E começou na pandemia. Infelizmente, obviamente, foi uma situação muito difícil, foi uma crise mundial, mas ao mesmo tempo que vem crises, também vem algumas oportunidades, que acabou dando essa oportunidade para nós, e para mim foi um início de carreira maravilhoso, porque eu já não era mais um nutricionista regional, então comecei a atender pacientes fora do Brasil. Naquela época, trabalhando com a Plenitude, sempre tive bons profissionais me orientando, então um deles era o próprio Rodolfo, né? O Rodolfo Pérez. Falei assim: João, nada de braçada, aproveita. Que é um cara sensacional. Que é um cara sensacional também. Então, e foi ali onde foi começando, e fui desenvolvendo, e até então é onde hoje, vamos dizer, 60%, 70% do consultório é no digital. E começou a surgir, né, alguns desafios, porque eu atendia a brasileira, casada com um norte-americano. João, você atende meu marido? Que legal. Putz, se for por mensagem eu atendo, porque daí era mais fácil colocar no Google Translate, né? Então era mais fácil de cuidar. Depois eu vou... Falei, putz, eu preciso voltar a fazer inglês, né? Porque inglês de escola não me ajudou muito a aprender a falar, né? E nisso, acabei atendendo um norte-americano, professor de inglês morando no Brasil, que veio por missão, né? Por missão na igreja. Paciente e professor. Virou meu paciente professor, norte-americano, Todd. E a gente fez 4 meses imersivos simulando consulta em inglês. Eu falei, não, eu acho que agora eu tô destravado aí. E é onde comecei a atender. Normalmente sempre são os maridos, as esposas, e depois começa a indicar para os outros amigos. Perfeito. E respondendo o outro lado da pergunta, por que eu vejo que muitas pessoas, elas morando no estrangeiro, né, a gente vê muito isso. O paciente mora no estrangeiro, chega no Brasil para fazer todo check-up, dente, exame de sangue, vai no médico, faz tudo. Por quê? Não é por questão apenas de economia, é por uma questão do cuidado que nós brasileiros temos. E isso a gente tem que se orgulhar muito, porque a gente tem o serviço que a gente presta de saúde. Eu até nem gosto de falar, tipo, o trabalho humanizado, porque a gente não cuida de animal, a gente não cuida de ET, a gente cuida de humanos. Então, o mínimo era ser humanizado, né? Mas o trabalho que a gente faz é muito diferente. Então, a gente já é muito do preventivo. Lá, literalmente, você tem que estar morrendo para poder chegar num especialista. Aqui não, a gente é muito mais detalhista. O brasileiro tem esse contato, esse aconchego. Então, as pessoas buscam muito por conta disso, da atenção que as pessoas percebem que a gente dá. Faz sentido, né? Porque o brasileiro ainda produz muito conteúdo em português para brasileiro. Exato. Se esse mesmo profissional como você começar a produzir conteúdo em inglês, isso abre um mercado. Exatamente. Lá fora. Exatamente. E, assim, praticamente, acho que não tem nem como medir, porque a cultura do europeu, ela não tem, o europeu, o americano, não tem uma cultura voltada para a medicina preventiva. Não mesmo. Absolutamente nada. Né? Não mesmo. Aliás, boa parte dos europeus não frequenta não dentista. Exato. Se chegar na Itália, é só cheiro de cigarro. Só a dieta mediterrânea. Né? Exato. Isso é um ponto muito bom, mas isso é verdade. Então, assim, muitos dos estrangeiros que eu atendo normalmente são casados com os brasileiros e que acabam vendo, nossa, que realmente a gente se cuida muito, a grande parte, né, dos brasileiros, a gente tem essa questão do cuidado com a estética, cuidado com a saúde, nós temos a questão do exercício físico, né? Então, nosso país mais tropical se traz muito dessa cultura e eu vejo muito dos brasileiros nesse sentido. Então, foi bem bacana. É bem bacana porque realmente a gente não tem barreira geográfica, né? O nosso trabalho não tem limites, né? A gente não se limita sobre o número de habitantes ou sobre alguma regional, né, da cidade. Isso é bem legal. Bem legal mesmo. Agora vamos lá. GLP-1. Perfeito. As canetinhas emagrecedoras. Perfeito. São emagrecedoras, mas são uma medicação que ajusta muitas questões metabólicas para além do emagrecimento, certo? Perfeito. Na sua prática clínica, como que isso tem se dividido? É realmente uma estratégia voltada para o emagrecimento ou você já tem aplicado essa estratégia para outras condições? Perfeito. Claro que a
fileira, a primeira barreira que a gente vê é a questão do emagrecimento, né? O primeiro sinal que a gente percebe, obviamente muito se ocasionado pela inibição do apetite, restrição calórica, e qualquer pessoa que fizesse uma restrição calórica, grande parte delas, obviamente, conseguiria um emagrecimento. Então, a gente facilitou esse processo. Então, boa parte do emagrecimento acontece por isso. Mas o que a gente começou a perceber é que os análogos de GLP-1, começando primeiramente cuidando dos diabéticos, e se viu o potencial emagrecedor, que ele modulava outras questões. E começou com a semaglutida, né? E começou com a semaglutida. Claro que a gente tem outras lá atrás que não deram muito certo, né? E que as pessoas passavam muito mal. E a primeira que realmente foi disruptiva foi realmente a semaglutida, né? O famoso Ozempic, o Wegovy, e que realmente mudou o parâmetro, o jogo, né? Nesse sentido. E começamos a analisar e perceber outras mudanças, né? A multifacetado os benefícios, né? Nossa, peraí, então a pessoa não só está emagrecendo, mas como percebemos que ela está modulando um pouquinho o comportamento, está silenciando aquela vozinha na cabeça que literalmente fica falando come, 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 come. Condições cardiometabólicas, inflamação reduzindo. Então, a gente começou a realmente reparar que há outras possibilidades de vincular a medicação, né? E isso, né, vem sendo aplicado não apenas, então, para o emagrecimento, né? Não é à toa que a gente consegue até não seguir apenas os protocolos de dosagens focando em emagrecimento, controle glicêmico, mas uma personalização, né, de doses, espaçamentos, às vezes para controle de outras questões. E muito do que eu vejo no consultório, uma delas é ajudar a modular os hábitos, né? Isso eu acho muito legal. Um ponto muito importante dos análogos que vem ajudando muito, o que era difícil de trabalhar aí na cabeça, aquela nutrição mais comportamental, que a gente precisa modular hábitos, ajustar algumas questões, ficou muito mais fácil de moldar. Então, eu digo para os pacientes, agora é como se você fosse uma argila e eu estou conseguindo moldar você, porque ficou muito mais fácil. Então, a gente vai aproveitar o período de uso da medicação para melhorar os hábitos que você tinha tanta dificuldade. Porque se a gente adquirir esses hábitos, você sabe que uma hora a gente vai ter que interromper a medicação. Mas esses hábitos foram adquiridos. A partir que foi adquirido, muito improvável você vai ter um risco de um reganho de peso. Mas porque houve a modulação de hábitos. Então, isso eu acho fantástico. Agora, na tua prática, os pacientes, a grande maioria são pacientes em busca de emagrecimento? Assim, quando eu converso com a Thaís, eu nem conheço a prática clínica dela no dia a dia. Sim. Mas eu tenho a sensibilidade de que a grande maioria dos pacientes é para modulação epigenética e de microbiota. Certo? E mulher. Femininos, é. Meu público é muito feminino, né? Claro que os pacientes que não também vêm à busca, as que têm a indicação, obviamente, porque está num quadro de um sobrepeso, uma obesidade. Muito menos no meu consultório obesidade, mais sobrepeso, mas chega também, como atendo muitas mulheres, outros casos também, que se viu e está se vendo interessante. Um deles é o próprio controle do grau do lipedema. Então, uma das coisas que vem sendo utilizado muito é para a redução, né, dos graus de uma mulher que acomete o lipedema também. Então, é uma das aplicações muito interessantes dentro do consultório. Mas também vemos que pessoas, né, o famoso atalho, né? Então, às vezes é um quilinho ou outro ali que a pessoa... Pô, João, só quero que vá um pouquinho mais rápido, eu não tô afim de me esforçar tanto assim. Tem o casamento da minha filha daqui 4 meses. Então, também vem desse público, né? E claro que diante de cada desafio, de cada caso, há uma personalização, né? Nesse sentido, seja de dose, seja de associação, será um Ozempic, será um Mounjaro, o que vai ser utilizado, né? Então, Você já teve uma experiência com a retratortida? Tenho pacientes, principalmente os pacientes que estão lá fora, né? Então, que acabam tendo um acesso muito mais fácil, independente se ainda é de uso off-label, né? Então, acabo tendo pacientes que realmente utilizam, assim como é muito comum dentro do consultório chegar pacientes que já utilizam hormônios anabolizantes do mercado paralelo. Muitos pacientes aqui no Brasil já estão chegando à utilização, né? Por via Paraguai, por via outros estrangeiros. E então, já chega muitas vezes o paciente, doutor, comprei a retatrutida,
né? Quero experienciar. Claro, o que a gente tem nos estudos sobre elas são fantásticos, já, né, finalizando os estudos, é muito promissor, é um futuro muito breve que ela vai estar aí no mercado, né? Então, realmente se faz muito interessante. Pelo uso off-label dos pacientes que já chegaram a mim com o uso, realmente efeitos bem significativos. É a próxima onda. É a próxima onda. No entanto, será que é a molécula mesmo que está sendo utilizada? A gente não sabe, porque quem que está sendo fabricando isso? A gente não tem um controle, né? A detentora da patente, a farmacêutica mesmo que está fazendo estudo, que vai lançar a medicação, não está... E o negócio está muito fácil, achando em qualquer lugar. E não então, só uma questão da molécula, né? Mas mesmo que seja a molécula, mas a importação que não veio por vias oficiais, você pode ter uma quebra de qualidade pela forma como ela foi transportada. Exatamente. Muitos pacientes chegam com a própria medicação liofilizada, né, para diluição também, mas, obviamente, né, vem, vamos falar, o cenário contrabandeado, vem dentro de pneu de caminhão, vem de entre outras coisas que a gente não consegue garantir nada. Mas sim, já chegou alguns casos no paciente, no consultório com o uso da retatrutida. E esses casos que tiveram uso, né, obviamente, a gente viu realmente um resultado interessante ali nesse sentido. Em comparativo com o Mounjaro, menos colateral e melhor aderência, assim como o Mounjaro tirzepatida, menos colateral e aderência comparado ao Ozempic. Então, acho que a evolução das medicações, elas vêm por conta da aderência a longo prazo da medicação, e muito eu vejo que o papel do emagrecimento, o perfil emagrecedor desses medicamentos, vem mais por a questão dos sintomas adversos que estão sendo mais controláveis e toleráveis. Então, a pessoa tolera usar por mais tempo. Então, lá atrás, que a gente tinha Victoza, Saxenda, as pessoas tomavam, passavam muito mal, né? Então, o Ozempic já melhorou, mas as pessoas relatando quando passaram a troca por Mounjaro, uma mudança gigantesca. Nossa, agora eu consigo viver, né? Então, antes eu só estava prostrado, né? Então, realmente, há essa questão que eu vejo entre as diferenças entre os análogos, que possivelmente o principal diferencial vai ser por conta disso, né, entre elas. Bom, João, parabéns pelo seu trabalho. Estou adorando saber um pouco mais. Obrigado. E eu tenho 2 perguntas para te fazer, tá? Primeiro, eu gostaria de entender assim, se você acha que com o passar do tempo, assim como as drogas também vêm melhorando, né? Você acha que o perfil de paciente que chega para você hoje é um paciente mais consciente do uso, até por também estar procurando a ajuda de um profissional nutricionista, né? Se você acha que está acontecendo isso ao mesmo tempo. Sim. E também, aproveitando, já vou... como que você usa hoje a genética na sua prática de consultório junto com as canetas? Perfeito. Não tem como não falar de genética, né, pessoal? Podcast, né? Testify. Então, obviamente eu uso... Obviamente eu uso os testes da Testify, obviamente, dentro dos protocolos. Mas, respondendo a primeira pergunta, o perfil de paciente qual eu atendo já é o perfil de paciente que ele tem uma educação, já busca uma educação e confia no profissional. Então, eu não atendo muito público jovem, então eu atendo um pouco mais maduro, que tem essa consciência que estou fazendo um grande investimento, tanto na medicação quanto num bom profissional. Então, eu não vou colocar no meu corpo qualquer coisa ou sem uma orientação. Então, a gente sabe que muitas pessoas têm o acesso fácil de comprar medicação até sem prescrição. Até pouco tempo atrás, se comprava na própria farmácia sem prescrição, né? Mas muitos pacientes chegam e entendem que eu sei que eu não vou emagrecer como eu deveria se eu não tiver o acompanhamento nutricional. Assim como um paciente bariátrico, que até então, né, era um dos recursos mais utilizados para emagrecimento, se ele não tiver a base nutricional, foi uma conversa de bastidor aqui, realmente essa modulação de comportamento e mental, muitos pacientes nesse caso não têm. Então, esses pacientes que estão vindo com esse perfil, eles entendem a importância do nutricionista. Então, isso é muito bacana. Então, está sendo bem interessante porque eles sabem que eu só vou atingir esse emagrecimento saudável, com prevenção de massa muscular, porque sim, a gente consegue prevenir a perda de massa muscular e em alguns casos, no consultório, a gente até vê um ganho de massa livre de gordura, mesmo com a utilização da medicação. Claro, com a associação de outras questões que vão apoiar para que a pessoa tenha um menor efeito catabólico. Então, o paciente é bem bacana porque o meu público se vê muito consciente, mas também vê-se muito do nosso trabalho, o nosso dever,
é andar junto com o novo momento, né? Essa nova era. A gente andar junto de mãos dadas e não bater de frente. Né? Opa, não, o papel é do nutricionista, você consegue emagrecer sem? Sim, todo mundo, grande parte consegue emagrecer sem. A gente viu porque se é só fazer restrição calórica, como muitas pessoas querem simplificar a nutrição, não, é só déficit calórico. Beleza, se é só déficit calórico, por que muitas pessoas não conseguem? Né? Porque é multifatorial, é comportamental, é ambiental, é cultural. Então, hoje, isso vem sendo bem interessante. Então, se a gente mostrar, agora ficou muito mais fácil se acompanhar comigo e você precisa de mim, porque você vai emagrecer o que você precisa, você não vai ter carência nutricional, teu cabelo não vai cair, você vai ficar menos flácido, e quando você parar de tomar a medicação, você não vai ter reganho de peso. É nisso que o nutricionista vai atuar, dentro de um protocolo de uso dos análogos. E agora, trazendo para o contexto genético, o que nós vemos? Ao mesmo tempo que é uma medicação extremamente interessante, pelo fato, né, de retardar o sistema gastrointestinal, de atrasar, né, essa questão de absorção de nutrientes, a gente vê, né, o caso de perda de frequência de evacuação, né, a mudança nessa questão de evacuação, muito se vê o problema microbiota, né? Então, há muitos pacientes, né, acabam estando disbióticos após a utilização. E uma das coisas que eu acabo associando junto no protocolo, no momento de finalização, é o teste microbiota. Porque ali a gente consegue analisar bem o que está faltando, o que está mais danoso, quais são as cepas que estão sendo mais prejudicadas, quais estão faltando, e a gente consegue trazer essa personalização, essa precisão de modulação, né, de microbiota, que obviamente você sabe dizer muito melhor que eu, mas que se faz total sentido, porque é onde eu consigo voltar a trazer o paciente, ter um trânsito intestinal melhor, retomar uma melhor absorção de nutrientes. Dentro do cenário ainda, quando a gente fala de farmacogenética, a gente vem vendo que também há uma influência de determinados genes, algumas expressões, que sim, é onde pode haver uma correlação, por isso que alguns pacientes talvez não respondam à medicação como deveria. Eu ia te perguntar sobre isso. Exato. Se a relação já descrita, publicada, sim, de pacientes que respondem melhor ao tratamento ou não respondem bem ao tratamento e a relação genética disso. Tem relação, não vou saber exatamente o código de barras ali, mas é o RS 237696723, alguma coisa assim, que é uma codificação ali, uma expressão, né, quando se viu nesse estudo que eu estava acompanhando, que os pacientes, né, eles acabam tendo mais resistência, né, aos análogos de GLP-1. Então, realmente há questões de pessoas mais responders e no responders. E realmente a gente vê muito disso no consultório, onde um paciente usando uma dose de 2,5 de Mounjaro, respondendo super bem, onde pode chegar um paciente usar 15 miligramas de Mounjaro e ainda ter uma dificuldade de emagrecimento. Então, há uma questão farmacogenética ligada, ainda há pouca robustez para a gente poder trazer isso, né? Em breve, com um teste genético de farmacogenética para identificar isso, vai ser extremamente interessante, porque a gente vai saber associar bem o que a gente pode fazer para otimizar, né, nesse sentido. Mas é uma das questões que a gente vê da genética ali dentro. E uma das coisas que eu gosto muito de trabalhar também dentro do consultório, principalmente com os pacientes que estão utilizando, porque eu começo a perceber que algumas hipersensibilidades alimentares que ele já tinha anteriormente ficam mais afloradas durante o uso. Então, um paciente talvez que era mais intolerante, mais sensível a um glúten, a uma farinha, a uma proteína do leite ou até determinado alimento que a gente nem reconhece, durante o uso, essa resposta acaba exacerbada. E faz sentido com o que você disse com relação ao protocolo pós-intervenção de ajuste da microbiota, né? Exatamente. Durante o tratamento, essa microbiota está sendo alterada, exatamente, justifica ali um aumento de permeabilidade, maior formação de imunocomplexos. Exatamente. Por alimentos, por alguns alimentos. Exatamente. Então, muitos pacientes, nossa, doutor, de repente o whey protein não está mais legal para mim não, durante o uso da medicação. Então, é onde a gente vai pegando essas experiências, né, de relatos clínicos
E, opa, peraí, vamos trocar para uma proteína de colágeno, um body balance, uma proteína vegetal. Então, sempre que eu posso, há a possibilidade do investimento do paciente atrelar o protocolo da medicação junto com o protocolo de um teste de hipersensibilidade alimentar e pós um de microbiota, eu vejo o cenário perfeito para a gente ter a precisão do que a gente precisa cuidar dos pacientes. Preparar esse paciente também para o pós, né? Porque Exato. agora eu tenho a impressão de que muito recentemente a temática da interrupção do uso, ela está muito Exatamente. muito comentado, né? O que tem acontecido com esse paciente após a interrupção do uso com relação a ganhar novamente esse peso. Sim. Né? E alguns outros sintomas também. Sim. O pós, ele acaba sendo algo bem crítico, né? Então, principalmente pelo fator que aqueles hormônios que foram modulados, né? GLP-1, GIP, principalmente, né? Agora falando do que a gente tem a liberação, né? Não vamos falar da retrodutida ainda, porque ainda não há possibilidade ainda de uso de forma legal. Mas quando a gente vê, né, que os hormônios que têm o controle, né, de perfil orexígeno e anorexígeno voltam a responder, digamos, de uma forma descompensada, sem a sua orientação durante, é onde há grandes chances da própria compulsão. Né? Então, por isso que é extremamente interessante durante esse processo que aí onde eu divido o paciente por etapas dentro do consultório. Então, a fase 1, fase mais de reconhecimento de dose, reconhecimento dos sintomas, sinais e controles, porque os sinais colaterais também são bem individuais. Então, um pode ter náusea, um pode ter azia, outro pode ter constipação, outro pode soltar o intestino, outros não podem ter nada. Então, esse primeiro momento inicial de reconhecimento, a fase em si de modulação de comportamento e hábitos e depois a fase de desmame e reintrodução calórica também, né? Então, nessa fase de reintrodução calórica e de redução de medicação, é um ponto muito importante para a gente trabalhar algumas questões. E alguns fitoterápicos são bem interessantes, então a gente estimular de uma forma mais natural o próprio corpo a produzir mais GLP-1, né? Então, tem alguns ativos muito interessantes, como o próprio Akermat, é um que eu gosto de associar, né? O Biomancia eu gosto de associar no momento de desmame, porque são questões que a gente consegue ajudar a manter os níveis maiores ali de GLP-1 e o paciente ter um melhor controle dessa fome hedônica que possivelmente pode vir no pós-uso. E, obviamente, ajustando o feeding semanal. Então, assim, uma proximidade muito grande do paciente a cada semana que há uma redução de dose. Então, opa, peraí, está aumentando aqui, então já vamos ajustar, vamos colocar um pouquinho mais de caloria, vamos colocar algumas coisinhas aqui, associar um pouquinho mais de fibra, para que ele mantenha bem a saciedade, para que depois que fez o desmame ele consiga manter bem. Mas como, né, mencionei, a gente consegue modular bem os hábitos ali desse paciente e trabalhar a parte comportamental de uma forma muito bacana, com grande parte deles, é muito interessante que a gente acaba vendo pós. Porque durante o uso, a massa livre de gordura dificilmente vai aumentar, há grandes chances de diminuir, mas depois que a pessoa começa a reduzir a dose, é onde ela consegue progredir no exercício físico, é onde ele consegue se alimentar um pouco mais, ter um pouco mais de disponibilidade energética e a gente começa, ao mesmo tempo que a gente reduz dose, a massa livre de gordura vai aumentando. Então, muitas vezes eu vejo mais o percentual reduzir num pós do que durante o uso. É muito interessante devido a essa proporcionalidade de ganho de massa magra. Parte de um processo também de reeducação. Total. Assim, a restrição durante um período de uso da medicação, do análogo, vai mudar um comportamento ali. A questão é quanto esse indivíduo consegue permanecer nesse novo comportamento. Exatamente. E muitos, o que é bacana, e de feedback, tipo assim, João, o que eu gostei muito da medicação não foi só um emagrecimento, mas foi o poder de escolha que ele me deu. Então, antes eu não tinha escolha, eu era refém. Qualquer pessoa que me chamasse para comer, eu comia. Ou qualquer momento eu estava comendo, sem saber o porquê eu estava comendo. Agora, literalmente, eu não tenho vontade, eu consigo dizer não, mesmo sem a medicação depois. Mas porque a pessoa, literalmente, aprendeu a dizer não. Então, um dos poderes, né, eu até fiz um vídeo uma vez falando sobre um dos maiores poderes da medicação, não é o emagrecimento, é o poder de escolha que ela está dando para as pessoas. Então, isso é fantástico. Então, quando a gente consegue trabalhar bem isso, realmente eu vejo um grande sucesso ali no pós-uso, né? É bem bacana. Parabéns. Tô achando incrível, assim, a condução dos casos, como você Fico faz. feliz. E a gente sabe, né, que o paciente, ele sofre muito com constipação. Nossa, é uma das grandes queixas do uso de análogo. Grande parte.
E como que você costuma conduzir isso lá? Você acaba suplementando ou vocês acabam mexendo em dose ou tudo junto e ao mesmo tempo que também? Como é que vocês conduzem esse... Perfeito. É bem curioso, né? Claro que a gente não tem isso especificamente em estudos, mas eu tenho o meu estudo dentro do consultório, né? Pelo número de pacientes que estão usando. Obviamente, grande parte de constipação vem do público feminino e a parte de soltar o intestino vem do público masculino. É muito engraçado. A maioria que relatou que teve o efeito contrário da constipação foi homens, mas trazendo para a questão da constipação. Obviamente, o paciente ele já vai ter dificuldade de comer uma alimentação em volume. Então, as quantidades já são extremamente reduzidas. Então, a gente sabe que já com a quantidade ideal de fibras já vai ser muito difícil, talvez, da gente atingir como a gente gostaria, dentro que a literatura nos diz que é interessante, que a gente sabe. Diante disso, obviamente, uma modulação, né, de probiótico, associação de fibras solúveis e insolúveis, né, eu gosto de estar associando. Um ponto adverso, mas que me ajuda muito, é que a boca seca, o paciente relata muito boca seca durante o uso, então facilita para que ele consuma mais água. Então, são uma das questões que a gente vem intervendo. E alguns fitoterápicos interessantes acabam também ajudando nessa questão. Então, eu gosto muitas vezes de, dependendo do paciente, associar um motility, associar uma odília, que acaba trazendo também, melhorar e deixar o ambiente mais favorável. Grande parte dos pacientes, eles relatam, né, uma facilidade de retomar um pouco mais a frequência, talvez não diariamente, como gostariam, mas aquela questão que ficou uma semana constipado, sem evacuar, acaba melhorando. Em alguns casos que a gente sabe que são mais sérios, como há um acompanhamento não apenas com o nutricionista, mas com o médico no consultório, acaba às vezes tendo alguma intervenção medicamentosa pontual para que o paciente consiga, né? Mas a gente sabe que essa intervenção medicamentosa também vai afetar a microbiota, vai afetar nessa questão e é onde o nutricionista está ali para trazer esse apoio. Então, a parte intestinal é uma das principais, né? Não sai muito ilesa desse tratamento. Não sai. E a pergunta prévia é uma das mais importantes a se saber, como que é a saúde previamente intestinal do paciente. Se ela já é ruim, há grandes chances de piorar, né? Isso é fato. E se ela já é ruim, que não foi uma pergunta ainda, mas está totalmente ligado ao assunto, que se a microbiota não estiver boa, a resposta ao tratamento também não vai ser a melhor. Então, o paciente, vamos pegar o cenário prévio do paciente, como que ele está. Então, ele já não se alimenta muito bem, ele já está inflamado, metabolicamente, o metabolismo, né, a parte metabólica é totalmente disfuncional, o intestino não está muito legal, está disbiótico. Então há grandes chances das doses que a gente vê inicialmente não ser tão responsivas como a gente deveria. Então, é onde a gente já tem que trazer essa integração de trazer antioxidantes, anti-inflamatórios, uma nutrição, para que vá trazer a otimização, né? E é onde a gente também traz, nesses cenários, alguns pontos que o nutricionista, ele é otimizador também da funcionalidade da medicação. Por exemplo, se a gente vê um paciente que ele é mais não responsivo por alguma situação, seja microbiota ou por até talvez uma condição genética, a gente podemos trabalhar com os inibidores de DPP-4. Então, o inibidor de DPP-4, ele é interessante, um fitoterápico que é inibidor de DPP-4 é a cabelina A, que ele vem derivado também um derivado da cúrcuma ali. E ele vai fazendo, com a inibição, a gente conseguindo inibir essa enzima DPP-4, que degrada a GLP-1, a gente consegue prolongar o efeito da dose por mais tempo. Então, às vezes é onde o paciente não precisa ir progredindo mais vezes. Outros moduladores também que são interessantes, que são secretagogos ali, GLP-1, própria berberina, né, é extremamente interessante se utilizar, porque a gente acaba trazendo otimizações, né, do resultado. A própria curcumina são alguns apoiadores extremamente interessantes. Então, a gente trazer, além do perfil anti-inflamatório, a gente vai otimizar a medicação para que ela tenha uma melhor funcionalidade. Então, o paciente que não fizer isso, então eu já estou entendendo que eu vou aumentar doses mais vezes, talvez eu vou sentir mais colaterais, mas também é legal sinalizar para ele que vai ser pesado no bolso, porque se você aumentar a dose para 7,5, 10, uma caneta vai durar muito pouco tempo. Então, quanto vai custar esse tratamento para ele? Então, ir no nutricionista junto com o tratamento vai ser até mais econômico para ele. Sim. Então, isso são pontos bem interessantes a gente trazer, porque realmente a gente está ali
para trazer total diferencial durante o Existe uma tratamento. preocupação muito grande também sobre os erros nos protocolos de uso. Sim, E aqui, só dessa conversa, eu já entendi que é o seguinte: você tem um protocolo pré, você tem o próprio protocolo da administração, e você tem um protocolo pós. Exatamente. Já entender as suscetibilidades desse indivíduo, ajustar esse paciente para Exatamente. a medicação e, após o uso da medicação, novamente ajustar, né, e modular esse paciente para corrigir o estrago que a medicação fez. Exatamente. Naturalmente, o benefício é muito maior do que o estrago. O Exatamente. estrago é simples de corrigir, Exato. desde que o profissional tenha acesso às ferramentas. Exatamente. Então, uma das coisas que vem me ajudando e dou muito a dica para os nutricionistas, não só apenas para os nutricionistas, mas os profissionais da saúde, médicos que foram trabalhar com isso, tem uma possibilidade, não necessariamente precisa ser o médico ou o nutricionista estar fazendo essa pré-consulta, essa pré-análise, mas talvez se o paciente ele já tem o interesse de fazer isso, consiga coletar esses dados antes. Uma das coisas que eu venho fazendo no meu consultório, o paciente, ao entrar em contato para agendar, ele não tem um contato direto dos valores, como funciona. Não, ele agenda 30 minutos de uma conversa prévia, de pré-consulta sem custo comigo. Porque eu falei, tá, Thaís, o que você precisa? Exatamente o que ele precisa. Né? Tô assim, possivelmente você tá assim, então eu preciso pedir teus exames prévios, você já vai pedir os exames, já vai chegar pronto, porque a gente possivelmente está desse jeito. E é onde a gente já começa conduzindo com muito mais facilidade, né? E já com mais precisão essa personalização, obviamente, também das doses, né? Que muitas vezes aqui a gente vê a padronização, né? Então chega no consultório, usa 2,5, na outra semana aumenta para 5, depois mantém, aumenta para 7,5, depois vai aumentando. Mas espera aí, usou 2,5, respondeu, tá funcionando, mantém, parou de responder também, o que a gente pode ver? Tá faltando alguma coisa? O que a gente consegue otimizar? Então, perfeito, vamos progredir um pouco mais. E até dependendo do tipo da dose, se o paciente ele está fazendo o uso dentro do consultório de uma tirzepatida que seja manipulada por uma farmácia legal ou usando o próprio Mounjaro, dependendo a personalização da dose também. Então, tem paciente que às vezes usa 1,25 no consultório e responde. Então, peraí, então cadê literalmente, o protocolo muito se fala isso, né? Tipo, padronizações ali, mas quando a gente tem essa integralidade, começa a olhar de um olhar muito mais amplo para a situação do paciente, não apenas o emagrecimento, aí é realmente onde a gente vê que faz muito sentido, né? Então faz muito sentido. E eu vejo, né, trazendo muita, até propriamente crítica, porque a gente sabe que isso também trouxe para os consultórios, pensando em questão empreendedora, algo realmente muito lucrativa também para os profissionais. Mas muitas vezes só pensando pelo lado financeiro, o paciente o profissional deixa de ter a personalização. Então, quer cada vez vender mais protocolos, vender mais miligramas de medicação, sendo que às vezes o paciente com muito menos poderia ter mais resultados. E é onde essa associação do nutricionista é excepcional, porque literalmente a gente está ali para otimizar e catalisar o resultado. Então é mais ou menos por esse caminho, não é à toa que... A gente conversa sempre sobre a multidisciplinaridade. Exato. Não tem como caminhar sozinho. Inclusive na consulta é médico e nutricionista na mesma consulta, não passa com o médico e depois comigo. São os dois profissionais na mesma hora, porque onde faz muito mais sentido, né? Então é algo que a gente traz também dentro do consultório como diferencial. Eu acho com relação à nossa conversa recente também. É o médico, é o nutricionista e o educador físico. Tá? Ali a gente já resolve também um problema de sarcopenia, trazendo uma rotina de atividade física e de exercício para preservar essa massa muscular, ao mesmo tempo que a suplementação faz o papel dela. Total. E a sarcopenia é um ponto realmente muito importante, porque a gente falava de sarcopenia antigamente, antigamente não, até pouquíssimo tempo atrás, até antes das canetas virem, era só apenas em idoso, né? Mas agora, né, temos aí pessoas jovens, adultos jovens de 30, 40 anos sarcopênicos. Por conta disso, do mau uso, né, de uma forma errônea, sendo utilizado principalmente às vezes por conta. E da falta de orientação e entendimento de que não é só emagrecer. Exatamente. Então, que nem eu falo para os pacientes, vai fazer uma cirurgia plástica agora, mesmo depois da cirurgia, que você precisa treinar e fazer
fazer academia, acabou de fazer uma lipo, filha, se você não cuidar, você vai começar a ganhar gordura onde você não ganhava. Porque geralmente esses processos de intervenção muito rápida não trazem um processo de reeducação. Exato. A gente tem trabalhos muito fortes, né? Tinha com a parte dos cirurgiões bariátricos, né? E hoje ainda continua com a cirurgia plástica, no sentido de um protocolo prévio de desinflamação desse paciente, preparo dele para a cirurgia, o que tem sido percebido como uma recuperação extremamente acelerada. Né? Porque a recuperação pós-cirurgia plástica, dependendo da abdominoplastia, por exemplo, exatamente, ela é tensa, né? E ela chega a ser impressionante, né? Para quem não está acostumado, em termos de inchaço, emaciação, hematomas. E quanto mais inflamado esse paciente tiver, mais difícil vai ser essa recuperação. E aí passa pelo processo todo também. Um ponto muito importante que você trouxe pensando em questão de cirurgia, agora vamos trazer contexto estético, né? Então a gente se vê muito, para o paciente se enquadrar, porque quando a gente fala de cirurgia plástica, é uma cirurgia eletiva. Então, mas muito para o paciente se enquadrar hoje, foi no cirurgião plástico, ele pediu para eu emagrecer 10 quilos para poder fazer a minha cirurgia. Não, mas vai demorar tanto tempo fazer isso. Então, deixa eu usar a bendita da caneta aqui. Então, o paciente, ele usa a caneta, às vezes por conta própria, ou até mesmo de uma forma que eu acabo vendo, já vi isso dentro do consultório, com pacientes vindo, que o próprio cirurgião plástico passou ali, então prescreve, mas acaba não tendo aquela orientação como deveria, tô aqui para você emagrecer. Aí o que acontece? Exatamente por esses pontos. Não cuidou, o paciente vai chegar totalmente desnutrido. A gente sabe que um paciente com deficiência de B12 e aumenta a homocisteína já é um risco pré-cirúrgico. Um paciente com falta de vitamina D é um paciente que vai ter maior risco de risco cicatricial, de abertura de pontos numa cirurgia. Se o paciente está com falta de determinados nutrientes, né, isso vai afetar totalmente, né, o contexto do risco, né, da cirurgia. E se o paciente ele não tem uma condição de massa muscular, também vai afetar. Então, assim, acaba até trazendo maior risco. A gente não diz nem no contexto anestesia, né, mas no contexto realmente do paciente estar eletivo para fazer essa cirurgia. Acho uma estratégia válida para uma pré-cirurgia? Acho, desde que haja essa integralidade. Porque o nutricionista não vai cuidar do paciente só para emagrecer pré-cirurgia, mas quando vai cuidar do pós-uso da medicação, assim como do pós-cirúrgico. Né? Então, aí, novamente, trazendo importância do nosso trabalho com esses profissionais. Tem alguma pergunta? Tem várias aqui. Também tem várias. Eu já estou querendo até pular de assunto. Então tá. Já quer ir pro próximo? Eu quero ir pro próximo, porque eu estou curioso, principalmente com a atuação fora do país. Você já deve estar cheio de paciente se entupindo de peptídeo lá. Com certeza. Muitos. Eu já perguntei antes para ele, eu comecei antes do podcast. Vocês já fizeram esquenta. Sim, tenho. Realmente, hoje começamos falando dos análogos de GLP-1, que são peptídeos, isso é importante trazer, são peptídeos emagrecedores. E agora temos essa nova onda dos peptídeos e é engraçado porque para cada problema há um peptídeo, né? Dá vontade de usar tudo. Pera aí, tá maravilhoso isso aqui. A gente recebe um menu para escolher igual é um cardápio. Exato, é um à la carte de menu, né? De peptídeos, isso eu faço. Os profissionais já fazendo o seguinte, né? Para energia, esse. Para esse. Exato. Para dormir melhor, esse. Exatamente. Aí, o que eu comecei a perceber? Opa, tá vindo pacientes, principalmente começou vindo lá fora, porque isso lá nos Estados Unidos já é utilizado há muito tempo. Aqui começou eu percebi que começou a viralizar e se falar mais disso, principalmente com muito corte de podcasts de influenciadores, de fisiculturistas que acabam sendo os próprios experimentos deles mesmos, né? E relatando nisso, opa, peraí, então tem um negócio aqui que vai me ajudar a melhorar minha lesão? Nossa, eu me lesionei aqui, o negócio regenerou meu ombro. Opa, peraí, o que é? Então começou vindo muito disso e os pacientes, eles estão ali nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, o tempo inteiro consumindo. Pra ter ideia, eu tenho uma paciente de 76 anos que me manda vídeo de peptídeo todo dia, toda hora. E ela achou mais peptídeo do que eu. Eu falei assim, esse aqui eu não conhecia, você tá mais pra frente do que eu. Então, assim, realmente começou a vir muita informação, opa, peraí, eu preciso entender sobre isso assim, como eu estudei muito sobre os GLP-1s, né? Sobre os análogos, né? Então, opa, peraí, então o que a gente tem? Muitos pacientes já estão utilizando, né? Muitas pessoas já vêm com essa questão. E o que eu acabei fazendo? Então, deixa eu estudar e deixa eu trazer a informação mais clara para isso.
Então eu comecei a falar muito sobre os peptídeos dentro das minhas redes sociais. E isso gerou realmente uma repercussão grande, porque há pouquíssimas pessoas falando abertamente. Mas a forma que eu falo não é a forma de indicativo de uso, mas a forma educativa sobre o que nós temos dentro de literatura, o que é respaldado e o que não é. Então muitas pessoas começaram a me buscar, João, vi que você falou sobre o Sloop, como que usa, como te compra e tudo mais. Então, o que é importante trazer? Grande parte dos peptídeos, então, não são hormônios, mas eles vão estimular que o nosso próprio corpo tenha, né, essa produção e melhore alguns sinais biológicos nossos, né? Então, isso que se interessou muito das pessoas. Então, opa, peraí, então eu não preciso usar esteroide, eu vou usar um negócio aqui que parece ser mais light, mais natural, então é melhor. Mas, infelizmente, ainda grande parte desses peptídeos, parte dos estudos, ainda a gente não tem robustez clínica em uso em humanos, né? E o que nós vemos... Os impactos do uso crônico. E o uso crônico, exatamente. Então, o que nós temos, até mesmo de doses e associações, são relatos clínicos. São relatos de uso das pessoas. E relatos individuais. Né? E relatos individuais. Experiências individuais. Exatamente. Eu lembro muito da crescente do Ozempic, o aumento que a gente viu na prevalência de pancreatite. Sim. E, naturalmente, isso levantou uma questão e muitos profissionais falavam, não existe esse risco. E eu fui aprofundar e achei uma mutação que pacientes que têm uma variante que aumenta a suscetibilidade à colelitíase desenvolve a pancreatite. Perfeito. Tem um gene específico, é TRL4, não é? Exatamente. Então, nesses últimos, até para a gente voltar um pouquinho no assunto do peptídeo, mas isso é muito importante. Então, a gente tem os dados ali, né, da própria Anvisa, que nos últimos 5 anos nós tivemos 181 mil casos de pancreatite, sendo 50% relacionados ao álcool, aos mais maus hábitos. Outros 30%, se eu não me engano, foi litíase biliar. Então, assim, a gente, né, não tinha a questão ali de qual foi o que levou essa pessoa a ter, né? Então, há possivelmente muita ligação nesse sentido. E os 145 casos que tivemos de pancreatite nos 5 anos foi mostrado literalmente pelo uso desapropriado, né, não indicado da medicação. Grande parte foi relatados sobre disso, né? Então, se a gente olhar a bula realmente está ali, pancreatite, né, é um possível risco, né? E isso realmente é um ponto importante para trazer, mas que por isso que a pessoa ela precisa bem dessa orientação prévia, né? Como que tá os exames prévios? Então, pede uma amilase, pede bilirrubinas, vai pedir esses exames prévios para ver como que tá. Como que já teve risco de pedra na vesícula, já tem algum histórico familiar? Opa, aí, vamos trazer o que a gente pode ter de possíveis riscos. Novamente, né? Buscar entender se esse paciente tem essa situação, se ele tem essa variante. Exatamente. Essa variante qualifica o aumento do risco. Exatamente. Eu fiz, por exemplo, da minha família, em casa, a minha esposa e a minha filha têm a variante. Então, eu falei para minha esposa, Ozempic você não vai tomar. Sim. E quando veio o Monjar, as primeiras publicações, elas já não relatavam a influência da mesma mutação. Eu possivelmente sou uma pessoa dessas, porque eu estou entre esses números de 181 mil. Porque em 2022 eu tive uma pancreatite sem causa nenhuma. Nutricionista extremamente saudável, que se alimentava bem, percentual de gordura baixo. Da onde vem? Não teve. Mas eu tenho históricos na minha família, eu tenho minha mãe com pedra na vesícula, que já operou, e entre os outros pontos. Então, com certeza, eu sou uma pessoa que talvez se utilizasse, obviamente. Qual é o terreno que a gente está pisando? Exatamente. Seja para usar peptídeo, seja para usar caneta, né? Qual é o terreno que esse paciente está chegando? E voltando exatamente para esse ponto, falando dos peptídeos, é onde muitos pacientes eles vão utilizar, seja com a sua orientação ou sem a sua orientação. Então, cabe a nós, mesmo não sendo médicos prescritores, entender o mínimo possível sobre isso, quais as ações, porque um paciente lá fora, um paciente que está comprando lá fora, ele vai usar, independente da tua autorização ou não, ele só quer, eu quero usar isso e não morrer, o que eu posso fazer? E eu exatamente falei assim, muitos deles vão usar, então meu papel é o quê? O que eu posso fazer contigo previamente? Os exames preventivos. E entender e prevenir. Exato. Então temos lá inúmeros peptídeos secretagogos de GH, né, IGF-1,
opa, peraí, então vamos pedir alguns exames anticarcinogênicos, vamos avaliar a tua possibilidade de riscos de câncer, vamos fazer uma ultrassom de tireoide, vamos fazer uma ultrassom de mama, tem nódulo mamário? Ah, filha, desculpa, mas eu acho melhor você não usar, né? Então, são coisas, assim, que são importantes tá trazendo, né, principalmente para esses, assim como um que se fala muito, né, e que está se utilizando muito, que é o peptídeo de cobre, né, o GHCU, então, que é o que as mulheres principalmente estão se interessando muito pelo a promessa estética que ela oferece. É um peptídeo extremamente interessante, extremamente promissor, mas, da mesma forma, a aplicabilidade que vem sendo feita hoje, ainda a gente não tem robustez científica a longo prazo. Só vai vir na quantidade. Só vai vir O na uso quantidade. crônico e uma Exato. grande amostragem. Exatamente. Importante. Exatamente. Então, realmente muitos pacientes acabam vindo. Então, o meu papel realmente está sendo estudar cada peptídeo e, literalmente, foi o que eu mencionei para a Thaís. Então, você vai usar? Então, ok, meu papel vai tentar te prevenir ao máximo. Assim, quando chega já minha época mais esportiva, o usuário de hormônios underground. Meu papel, então, é trazer a saúde mais dentro do problema que ele está ali causando a ele. Então, é desacelerar o risco dele. Então, da mesma forma, então, essas questões preventivas, desde os exames, desde a parte da nutrição, mais uma das coisas que eu coloco ali, então, você vai usar um protocolo off-label, então, peraí, você vai assinar esse termo de responsabilidade que você está colocando a tua vida em risco, que eu não sou responsável por essa orientação. Né? Que através do diagnóstico e das testagens, ajudar o paciente a entender e decidir o nível de risco que ele quer assumir. Exatamente. Porque, na prática, o paciente ele vai fazer o que ele quer. Sim. Né? E se ele for até um profissional que vai falar o seguinte, não é adequado para você e eu não vou fazer essa intervenção, ele vai simplesmente para outro profissional que vai fazer e que vai aplicar. Exatamente, é isso mesmo. É isso, a gente tem esse conhecimento para indicar e ajudar esse paciente a decidir, olha, o nível de risco é exatamente esse. Exatamente. E sabendo desse nível de risco, vamos trabalhar uma estratégia de monitoramento constante para ver o seguinte, vamos esperar a fase mais crônica e mais grave de uma pancreatite ou de qualquer outra reação. Exatamente. Vamos acompanhar os teus marcadores bioquímicos, se for uma vez por mês, será? Se for uma vez a cada 15 dias, será? Se for semanalmente, também. Sim. E acompanhar o primeiro sinal de mudança disso para fazer a interrupção e a mudança de tratamento. Acho que esse é o grande benefício que a gente entende aí da parte do diagnóstico de precisão. Né? E o que... perfeito. Tomada de decisão é a predição daquilo que pode acontecer. Perfeito. Até o momento da medicina 2.0 a gente não predizia absolutamente nada. Perfeito. Faz o exame para descobrir uma doença já instalada através de um sintoma que vai ser tratado. Sim. Né? E agora a gente tem de fato a oportunidade de antecipar e condicionar com essas informações todas. Agora é o seguinte, eu já tomei bronca sobre os próximos passos em relação à inovação e tudo que a gente está ouvindo, tudo que a gente conversou. Qual é o seu melhor conselho para o seu colega profissional de saúde? Maravilhoso. Eu acho que como a gente pode integrar a questão que a gente falou sobre análogos, sobre peptídeos, há muita informação, né? Então, há muita informação, há muita coisa nova surgindo. Então, a gente vem se encaminhando para um mundo onde as pessoas estão cada vez mais preventivas, preditivas. O cenário mercadológico está mudando, a própria indústria de alimentos está mudando, então, muito rápido. Vamos usar o exemplo do próprio McDonald's criando o menu para pessoas que estão usando caneta de emagrecimento, então a gente tem que realmente... Nesse caso foi com muito atraso. E foi com muito atraso. Como toda a indústria alimentícia. Exatamente. Então, assim, o que é importante a gente ter essa visão? Que há possibilidades interessantes a se trabalhar, mas não pensar apenas elas realmente como um atalho, ou usar, obviamente, isso apenas como uma estratégia simplista, mas olhar para essa integralidade do que a gente pode haver, né, de possibilidade de uso, mas abrir esse leque, né? Então, se o paciente ele vai utilizar essas novas metodologias de trabalho da medicina, o que a gente pode trazer para somatizar, o que pode amplificar a visão? Não olhar apenas para a medicação como foco de emagrecimento, não olhar o peptídeo apenas como um fator longevidade, fator estético, mas o que a gente pode se apoiar para que amplifique isso de uma forma mais saudável. Então, a gente tem uma visão um pouco mais ampla,
sair um pouquinho da caixinha das nossas áreas de atuação, né, digamos, né, nichos até mesmo dentro da nutrição. Eu sou da esportiva, eu sou do comportamento, eu sou da... Não, há uma integração, porque se o paciente chegar com um objetivo, não tem como fugir de uma nutrição esportiva para ganho de massa. A integrativa está resgatando a saúde da família. Exatamente. Até porque esse é um desafio, né? Exato. Porque vou eu querer fazer dieta com um chocotone guardado no armário. Exatamente. Então, assim, a movimentação é da família toda. Exato. Então, uma mudança de comportamento que não consegue uma pessoa na casa fazer uma dieta. Exatamente. Independente de serem lá 3 irmãos e um deles só ter sobrepeso, muito a família Exatamente. na dieta. Então, porque se fosse os seus filhos, se fosse sua mãe, seu pai, a sua esposa, o seu marido que tivesse talvez nessa situação, você com certeza queria buscar o melhor profissional para cuidar dessa saúde da pessoa. Então seja esse profissional para as outras pessoas. Então aí a visão não é apenas o conhecimento técnico, ser o expert sobre determinado nicho, não é ser o melhor cardiologista, não ser o melhor na epigenética, mas é ser o melhor médico para aquela pessoa em si, para aquele indivíduo. O melhor cuidador. Então, para mim, a dica seria essa mesmo. E o mesmo conselho, só que não para o profissional de saúde agora, para o indivíduo, para o paciente. Perfeito. Acho que o podcast, o episódio de hoje, ficou muito bem claro que temos facilitadores realmente que nos ajudam e ficou muito mais fácil cuidar da nossa saúde. Mas não tem como a gente fugir da base, que são a parte nutricional. Então, você quer usar medicação, você quer usar um peptídeo, você quer usar um recurso que vá realmente te ajudar. A nutrição é a base que vai otimizar tudo isso. Então, não tem como você fugir da gente, tá? Infelizmente, você vai ter que ir no nosso consultório. Mas obrigado. Só de ouvinte aqui aprendendo mais. João, parabéns pelo seu trabalho. Viu? Muito obrigado. Fico feliz. E assim, eu vou juntar os dois, já vou montar um programa de pós-graduação para eles lecionarem aqui. Bom, se tá gravado, eu já sou muito fã do seu trabalho, então estar para mim aqui também é uma grande realização de ter esse reconhecimento, né? Então, o meu papel aqui, junto com os outros profissionais, é cada vez a gente mais agregar, né, para os nossos colegas profissionais também. Então, tornar cada vez mais a saúde uma nutrição, uma saúde, uma medicina de precisão mesmo, né? Então, que a gente seja preciso, que nós sejamos éticos e, para mim, realmente está sendo maravilhoso estar nesse processo de mudança da saúde, né? Fazendo parte. Então, fico muito honrado. Fantástico. Obrigado. Obrigado, pessoal. E, pessoal, assim, eu não vou nem perguntar se esse assunto foi interessante para você, porque não tem como não ser interessante, né? Todos nós estamos buscando melhor qualidade de vida, emagrecimento ou ganho de massa, ou melhora de sono, ou manejo do estresse, ou melhora na alimentação, ou regulação intestinal. Sempre a gente está buscando melhorar. E esse aqui é um canal que a gente está preocupado com isso, levar essas informações, saúde de precisão, para levar essa melhoria para vocês. Então, não esquece, comenta aqui, pede novos conteúdos para a gente, que a gente traz os profissionais aqui e aprofunda mais ainda essas ideias, esses conteúdos, conforme a indicação que vocês derem para a gente. Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Até a próxima.